lugar chamado Gólgota. Bom dia, que a paz de Jesus Cristo esteja com você. Eu sou o seu amigo em Cristo Jesus, Evangelista Israel, e eu quero compartilhar com você esta mensagem com este tema, um lugar chamado Gólgota. O texto bíblico de hoje está em Marcos, capítulo 15, versículo 22 e versículo 32, até o 32. É muito importante que você compartilhe, que você faça parte do nosso trabalho, fazendo sua inscrição no canal. Esse canal pode ser um pouco seu. Inscreva-se e também deixe o seu positivo. Divulgue nossos trabalhos aqui em todas as suas redes sociais. O texto bíblico que eu leio assim está no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 22 e versículo 32. Escrito está: E levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Queriam dar a ele vinho misturado com um calmante chamado mirra, mas ele não bebeu. E em seguida os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. Eram 9 horas da manhã, quando crucificaram Jesus. Puseram em cima da cruz uma tabuleta, onde estava escrito, como acusação contra ele, o Rei dos Judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Assim se cumpriu o que as Escrituras Sagradas dizem: ele foi tratado como se fosse um criminoso. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam assim: Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e torná-la a construí-lo em 3 dias, pois desça da cruz e salve-se a si mesmo. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Vamos ver o Messias, o Rei de Israel, descer agora da cruz, e então creremos nele. E os ladrões que foram crucificados com Jesus também o insultavam. Irmãos, amados e amigos, ouvintes do canal, antes que o mundo fosse formado, Deus, o Pai Eterno, colocou um maravilhoso e incrível plano em movimento. Eu te digo aqui que antes que o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas se formassem, antes que Deus fizesse o homem, o qual ele disse a sua imagem e semelhança, mesmo antes de haver luz no universo, Deus estava determinado a enviar o Filho amado, nosso irmão mais velho, a morrer por todos nós, pecadores. Por isso, ouça agora preciosos versículos da Santa Palavra de Deus. Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz: E adoraram todos os que habitavam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Uma outra palavra também escrita em Efésios capítulo 1, versículo 4, que diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Lá em Tito, capítulo 1, versículo 2, também diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 19 e 20, diz também: mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, quem na verdade foi preordenado antes da fundação do mundo, mas manifestado neste último tempo por amor de vós. Então observe que sempre estava a palavra antes da fundação do mundo. Sei que temos muitas
mas muitas dificuldades para entender algumas verdades bíblicas, mas o Santo Espírito nos instrui. Mas o fato é, se você é salvo, você tem estado no coração de Deus desde muito tempo. Então Deus determinou que o Mestre Jesus iria salvar você antes da fundação do mundo, antes de ter formado o mundo. Então Deus enviou seu Filho ao mundo para morrer na cruz, para que você e eu fôssemos salvos. O que Deus formulou na eternidade foi cumprido no tempo. Ouça novamente um texto bíblico maravilhoso e precioso para o deleite de vossas almas. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Diz: quem na verdade foi antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vós. A cada momento da nossa vida, nosso Senhor, desde sua concepção até a sua detenção e julgamento, então foi projetado sim, para levá-lo para o momento que hoje iremos tratar aqui. Em um sentido muito real, Jesus Cristo nasceu para morrer. Então ele veio a este mundo para que pudéssemos ter a vida em resgate. Ele veio resgatar o seu povo, para que este povo pudesse ser salvo eternamente. Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 21. Marcos capítulo 10, versículo 45. Você pode folhear a sua Bíblia e ler. Então, vamos seguir o nosso Senhor hoje, rumo a Gólgota. Vamos observar como ele sofreu por nossos pecados. Vamos segui-lo, vamos tomar nossa cruz. Vamos ter sentimento de reverência em um lugar chamado Gólgota. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 22, a Bíblia diz: e levaram-no ao lugar do Gólgota, a um lugar chamado Gólgota. É terrível, mas glorioso lugar que tem a minha atenção hoje. Tem a sua atenção hoje? Sim, é uma pergunta. Eu quero que você veja alguns fatos sobre um lugar chamado Gólgota. Sabe, nesta manhã, minha oração é para que possamos ver Jesus como ele voluntariamente disse: eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, e fez isso para redimir nossos pecados. Então a minha oração é para que o pecador perdido possa ouvir e ver que necessita de um Salvador, e também a minha oração para que todos verdadeiramente são redimidos, os santos de Deus, se lembrem do terrível preço que ele pagou por todos nós. Veja que sentimento é o amor divino por nós. Mas, uma vez, com a ajuda de Deus, eu quero ministrar aqui sobre o lugar chamado Gólgota. Com a ajuda do Espírito Santo, eu quero ministrar nessa manhã sobre um lugar chamado Gólgota. Era um lugar de escolha. Versículo 22 e versículo 23. Veja aí. E levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer lugar da caveira. Queriam dar a ele vinho misturado com calmante, chamado mirra, mas ele não bebeu. Quando os soldados chegaram ao Gólgota com Jesus, eles ofereceram vinho com mirra, para que Jesus viesse a beber. Então era uma mistura narcótica. Ela não foi projetada para o conforto de um condenado. Ela foi projetada para a conveniência do soldado. Ele não se importava o quanto Jesus e outros condenados sofriam. Soldados não tinham sentimento de misericórdia. Então eles ofereceram bebida a Jesus, porque mantinha os prisioneiros de lutar enquanto eles os pregavam à cruz. Eles faziam isso para que o trabalho se tornasse algo mais fácil. Os presos que estavam drogados não lutavam contra os soldados. Eles não lutavam, eles não gritavam contra a dor de ser pregado em uma cruz, tanto quanto aqueles que não estavam drogados. Quem estava drogado sentia dor. Quanto
a Jesus é oferecido a bebida, quando a Jesus é oferecida a bebida para que ele viesse a adormecer, a mente dele se recusa. Veja que o texto bíblico disse, mas ele não bebeu. Por que ele fez isso? Você me pergunta nesta manhã. Jesus veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados. Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. Ele veio para beber a última gota da taça de ira do Pai eterno. Marcos, capítulo 14, versículo 36. Isaías 51, versículo 17, ele veio para morrer pelos inocentes. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, realmente não foram as escolhas de Jesus naquele dia. Ele estava lá para completar o plano perfeito de redenção, o plano qual já tinha sido traçado na mentalidade de Deus desde a fundação do mundo. Ele estava lá para fazer do evangelho um evangelho da graça, uma realidade. Ele estava lá para destrancar a porta da salvação e entregar gratuitamente a mim e a você e mantê-la esta porta aberta para que todos aqueles que querem vir a Jesus venham e sejam salvos. Jesus queria fazer o que ele estava prestes para fazer. Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Estas foram as palavras de Jesus. Então a mente de Jesus estava clara. Jesus voluntariamente suportou todo o espiritual, físico e mental e emocional das agonias da cruz, sem qualquer alívio. Ele desejava sofrer a total medida de punição que merecia. Ele fez isso para mim e eu o louvo, eu glorifico, eu adoro. Jesus também fez isso por você. Você precisa louvar, você precisa adorar. Jesus também fez o que fez para cumprir uma profecia antiga, Isaías 53, versículo 7 e versículo 8. Ele foi oprimido, ele foi humilhado, mas não abriu a boca. Ele é levado como um cordeiro para matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Assim ele não abriu sua boca, da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Então veja, os soldados não forçaram Jesus na cruz. Eles não tiveram que segurá-lo no momento em que pregaram os cravos em suas mãos e pés. Eles não tiveram de suportar suas maldições, os seus gritos quando o pregaram na cruz. Porque ele foi mudo, ele foi calado, ele ficou quieto. Sabe, ele sofreu tudo isso porque ele nos amou. Ele me ama. Gólgota, um lugar de crucificação. Versículo 24 e versículo 28. Em seguida, os soldados o crucificaram, repartiram as suas roupas entre si, tirando sorte com dados para ver qual seria a parte de cada um. A Bíblia é um livro surpreendente. Todos os 4 evangelistas escreveram sobre a crucificação do Mestre Jesus, mas os eventos em si nunca é descrito. O mais importante acontecimento da história da humanidade é simplesmente descrito pelas palavras "e o crucificaram". O dia que Deus erguia sua bandeira do santo amor eterno para os pecadores é reduzido a uma simples frase de 3 palavras. A Bíblia não pode dar-nos muita descrição, mas deixa-nos saber que a crucificação de Jesus na cruz do Calvário foi um evento muito importante. Na verdade, a cruz é a peça central de toda a história. Não existe cristão sem cruz, não existe. O dia que Jesus foi crucificado, o pecado e Satanás estavam entrando em derrota por todos aqueles que crêem em Cristo Jesus. A crucificação é um evento que merece um olhar mais atento, mas olhares com lágrimas, como falou o oficial romano. Verdadeiramente, este é o Filho de Deus. Irmãos e amigos, a crucificação de Jesus Cristo na cruz é um evento que deve prender os nossos corações. Sim, são corações remidos, deve encher-nos de louvor, de adoração. É um evento que deverá fazer com que o pecador perdido se jogue ao chão, pare e olhe para o céu e admire a fé em Deus
pois amou o pecador perdido, suficiente para permitir que o primogênito viesse a essa terra, morrer de tal forma, passar por agonia. E isso é algo que o Senhor Jesus sofreu para salvar os pecadores. Você está salvo? Se você está, deixe a cruz movê-lo para o estado elevado de obediência, o amor por ele. Se você não está salvo, ó pecador, venha a ele hoje e será salvo por meio da sua graça e misericórdia. Irmãos, a morte de Jesus de Nazaré um dos dois ladrões naquele dia era apenas um negócio usual para os romanos. A morte de 3 homens judeus nem sequer fez um bip no radar de Roma. Eu quero que você saiba que enquanto na terra não viu o significado do que estava acontecendo naquele dia, a morte de Jesus Cristo foi notícia no céu. Sim, notícia no céu, deixou todo o inferno apreensivo, sabe? O pai testemunhou a morte do filho e ele estava satisfeito. Isaías 55, versículo 11, a penalidade do pecado havia sido paga para sempre e os pecadores tinham direito a ser salvos. A crucificação do Senhor Jesus Cristo abriu um caminho para Deus, nos trouxe paz, pois nós estávamos em guerra, sabe? Então, que nunca será fechado esse caminho. Agora, todos aqueles que vêm a Ele pela fé, confiando na sua morte de crucificação e ressurreição dos mortos como sua única esperança de salvação, estarão eternamente salvos pela graça de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 13. Isso é o que ele fez para nos remir dos nossos pecados. Um lugar chamado Gólgota era um lugar de crueldade. Versículo 24 até o versículo 29 e 32. Gosto de pensar que a humanidade é basicamente boa, mas na verdade é muito diferente. O homem em seu estado natural é uma coisa totalmente contaminada, sendo absolutamente corrupto, entregue a si mesmo, faz o que quer, sabe, vive frenético. O homem sempre escolhe o caminho do mal. Esse é o ensino de Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3, Romanos capítulo 3, versículo 10 e 23. Não há nenhum bom na humanidade. O homem está irremediavelmente contaminado pelo vírus do mal. Ele não pode fazer o bem, ele não pode mudar seu próprio coração. Na verdade, ele não tem nenhum desejo. As profundidades feias do homem que vive na depravação humana, enfim, foram claramente expostas naquele dia, na cruz do Calvário. A humanidade se encontrou com ele cara a cara, com o seu Criador. O homem não se inclinou diante dele, o homem não o adorou, viu na cruz e ainda, falou coisas, como diz a Bíblia. O homem não adorou, o homem não glorificou. Quando a humanidade estava cara a cara com o Criador no Calvário, o homem matou o seu Deus. É verdade, muitas das pessoas no Calvário naquele dia eram pessoas decentes pelos padrões de outras pessoas. Eles eram bons para os seus vizinhos, eles pagavam suas dívidas, eles viviam suas vidas, eles sustentavam suas famílias. Muitos teriam olhado para ele e teriam chamado de boas, chamadas boas. Pessoas assassinaram a Deus quando tiveram a chance. Observe comigo como a crueldade do homem foi colocada em exibição em um lugar chamado Gólgota. Sim, a crueldade demonstrada pelos soldados, versículo 24. Após os soldados pregarem Jesus na cruz, sentaram seus pés e lançaram sorte, para saber o que cada um levaria. Isto foi feito para cumprir as profecias de Salmos, capítulo 22, versículo 18. Então veja que as ações desses homens também demonstraram quão difícil é o perverso coração do homem pode ser, coração duro. Estes soldados de coração duro estavam com os olhos cegos e ouvidos surdos aos sofrimentos do Senhor Jesus naquele dia. Não havia um pingo de compaixão para com o Senhor Jesus naquele dia do Calvário. A crueldade demonstrada pela multidão que passava, versículo 29 e versículo 30, diz assim: os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e o insultavam. Ei, você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias, pois desça da cruz e salve a si mesmo. Quanto a eles,
Fomos informados de que balançavam a cabeça. Somos informados isso aqui, nesse texto bíblico, versículo 29, versículo 30. Essas pessoas odiavam Jesus e queriam vê-lo morto. Naquela sociedade, este era um sinal de desprezo, de escárnio. Também nos é dito que a blasfêmia contra ele, a palavra criticou, significa blasfemar. Eles repetiam as falsas acusações feitas contra Jesus. Os líderes judeus, eles zombavam das suas afirmações de que iriam ressuscitar dos mortos, versículo 29. Eles zombavam dele, alega ser o salvador do mundo, versículo 30. Lucas capítulo 19, versículo 10. Marcos capítulo 10, versículo 45. As pessoas que passavam por Jesus naquele dia não estavam preocupadas com o seu sofrimento, a sua agonia. Eles não se importavam que ele estivesse em um grande tormento. Eles não se importavam que ele estivesse morrendo. Tudo que eles se importavam era em zombar de como ele morreu. Essa é a humanidade. Isso que as pessoas sem Jesus praticam. O que elas realmente gostam é ficar na calçada, é chamar para que uma pessoa suicida pular de um prédio. Eles não são capazes de fugir dos atos depravados imagináveis, sabe? Olham mais a distante do que foi feito aí no Holocausto, o genocídio, enfim, a crueldade do preconceito, a crueldade demonstrada pelos sacerdotes, versículo 31, versículo 32. Irmãos, as pessoas que se reuniam naquele dia, estavam ali homens que foram responsáveis pela morte de Jesus em primeiro lugar, os principais sacerdotes, os escribas. Agora coloque a imagem em sua mente. Jesus foi pregado na cruz e ele está morrendo. 2 outros homens também foram crucificados, então penduraram lá em agonia. Estava um à direita, um à esquerda. Se havia um grupo de homens em Jerusalém que deveria ter sido motivado pelo amor, pela compaixão, pela preocupação, pela piedade, deveria ter sido esses homens, mas quando passaram pela cruz, eles não oram, eles não oferecem palavras de conforto, não oferecem palavras de encorajamento, eles não oferecem expressão. Eles não oferecem expressão de simpatia ou de desculpa. Quando esses homens passam pela cruz, o que eles fazem? Zombam de Jesus. As palavras têm a ideia de brincar com alguém. Em outras palavras, eles fizeram um cruel jogo de passar, de ridicularizar Jesus como ele morreu. Então, eles escarneciam como Salvador, versículo 31. Eles alegaram que ele não foi capaz de salvar os outros. Também não é capaz de salvar a si próprio. O que eles não percebem é que Jesus ficou na cruz. Não porque ele não podia sair de lá. Jesus ficou na cruz porque ele não iria descer de lá. Ele poderia ter facilmente se salvado naquele dia. Jesus permaneceu na cruz para que pudesse salvar seu povo. Para que eu e você hoje tivéssemos esse direito de salvação pelos nossos pecados. Então, eles têm audácia de insultar Jesus enquanto ele está ali morrendo. Eles os ridicularizam, dizendo que ele pretende ser rei de Israel. Eles dizem que se ele descesse da cruz, eles iam acreditar. O fato é que nada que Jesus fizesse naquele dia os teriam trazido para um lugar de fé. Eles não teriam acreditado em Jesus. Estes homens são a prova evidente de que a religião por si só não tem poder de fazer os homens santos. A religião deles não ia além dos seus corações. Eles sabiam sobre Deus, mas eles não conheciam a Deus. Eles eram religiosos, mas eles estavam perdidos. As pessoas religiosas estão entre as mais depravadas que você vai encontrar. Aí você me pergunta por que eles têm uma forma de piedade, mas negam a eficácia dessa piedade. Isso os torna capazes de justificar os mais horríveis crimes em nome de sua religião. E muitos deles usam o nome de Deus. Não preciso eu citar aqui quais religiões são. A crueldade demonstrada pelos outros homens, pelos condenados, versículo 32. Sim, meus irmãos, nesse dia no Gólgota, até mesmo os outros homens que estavam morrendo desencadeou o seu ódio e verteram veneno em cima do Senhor Jesus Cristo. Diz no texto que eles injuriavam
Então estas palavras têm ideia de encontrar culpa, também não significa devolver o bem pelo mal. Estes homens morreram provando que não eram nada mais do que pecadores vis, ridicularizando o Salvador que morreu na cruz. Eles estavam demonstrando sua natureza adâmica, até mesmo enquanto morriam. Claro, Lucas diz-nos que um destes homens foi até Jesus pela fé. Deus abriu seus olhos e ele virou-se para Jesus e orou para ser salvo. O Senhor salvou sua alma naquele dia. Lucas capítulo 23, versículo 39 até o 43. Neste homem nós vemos o caminho da salvação, e não é por obras, ele não é por atos religiosos, não é por ser uma pessoa boa, é pela fé, simplesmente em Jesus e sua obra consumada na cruz. Então veja, a salvação acontece quando um perdido, aquele que é pecador, coloca sua fé em ação no evangelho da graça. É pela fé, é por ouvir a pregação do evangelho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4. Eu não tenho aqui muito tempo para me deter sobre esse pensamento, por isso vou apenas mencioná-lo. Você está representado no Calvário, havia alguém ali que era igual a você. Para pensar. Talvez você seja como aquele soldado pensando em ninguém além de si mesmo, levantando tudo que puder porque você acha que a vida gira em torno do seu umbigo. Talvez você seja aquela pessoa no meio da multidão, perdido, desfeito, sem Deus, mas fechando os olhos, enfim, fechando os ouvidos, se fazendo de surdo para o único que pode salvá-lo, e aí você passa embaixo da cruz e zomba da salvação e do novo nascimento. Você faz a luz das coisas sagradas? Você realmente acha que a salvação é uma piada? Talvez você esteja como as principais pessoas, os influentes daquela época, os sacerdotes, os escribas, oficiais, soldados. Você talvez seja um religioso, mas você também está perdido. Você sabe muito bem sobre Deus, mas você não conhece o verdadeiro Deus. Você é uma pessoa boa e moral. Você é um membro da igreja. Você é um bom vizinho. Todos falam bem de você. Você não bebe, você não fuma. No entanto, você nunca se curvou. Talvez você nunca se curvou diante de Jesus e aceitou o convite da salvação. Até então você está perdido em seus pecados. Talvez você seja como um dos ladrões morrendo, mas alheio ao Salvador que está logo ali pronto para lhe salvar. Olhe para ele hoje e como o ladrão chama Jesus, ele vai salvar a sua alma e garante a você a eternidade. Ele vai te livrar do fogo do inferno e dar-te um lar eterno no céu. Você está lá no dia que Jesus morreu? Você estava lá quando ele morreu? Ou você era um daqueles que zombavam dele quando ele morreu? Romanos capítulo 6, versículo 6, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Para concluir esta mensagem de hoje, o que os acontecimentos no Gólgota significam para você? Comente abaixo. Você pode olhar para Jesus morrendo na cruz e regozijar-se na verdade de que ele estava morrendo por seus pecados? Ou se você olha para trás naquele dia e diz, realmente é uma boa história, mas não vejo como isso vai me afetar. Meu amigo, os eventos que ocorreram naquele dia em um lugar chamado Gólgota são para a sua salvação ou sua condenação. Depende do que você faz com ele. Se você receber Jesus como único suficiente Salvador, o Calvário torna-se o seu lugar de salvação. Se você se recusa a acreditar em Jesus, escolhendo os seus pecados, indo a caminho da perdição e fazendo a sua vontade, então o Calvário se torna o seu lugar de condenação. A cruz do Calvário é a história divisória da humanidade. Em um lado estão os remidos, aqueles que confiaram em Jesus e são salvos por sua graça. A multidão que está indo para o céu, marchando. No outro lado estão aqueles que recusam adorá-lo. Esta é a multidão que está indo para o inferno. Eles estão perdidos. Se você está do lado dos remidos, aqueles que estão agarrados à fé, você deve se alegrar porque Deus foi bondoso com você, te chamando para fora do pecado e poupando sua vida por meio da graça e por meio daquele que voluntariamente se entregou na cruz. Se você estiver perdido, você deve prestar atenção ao chamado de Jesus e vir até Ele hoje, nesta manhã. Aceite Jesus Cristo como o único suficiente Salvador de sua vida e Ele vai te salvar se você for a Ele. Não é tarde demais para mudar de lado. Aceite Jesus.
Em nome de Jesus, você vai aceitar agora. Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem com mais alguém. E eu volto no futuro, se o Messias não vier em glória. Se ele não vier em glória, eu volto aqui compartilhar com você mais uma mensagem. Esta foi a mensagem, um lugar chamado Gólgota. Deus te abençoe.